Nós vamos ler alguns versículos. Juízes, capítulo 6, e o verso 11. Você que estiver chegando depois vai estar fixado aí, creio que vai ficar fixado nas barras do comentário. Texto, Juízes, capítulo 6, e verso 11. Diz assim: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Eu vou ler o 11 de novo. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joás, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Irmãos, o livro de Juízes, como o próprio nome já diz, faz menção a homens e mulheres, e uma mulher e mulheres que Deus levantou para julgar o povo de Israel. O povo vinha de seguidas quedas e recomeços. O povo que Deus escolheu para chamar de seu. O povo que foi prometido lá atrás a Abraão. Era uma nação que Deus criou para ser sua. A Bíblia diz que este povo foi se tornando numeroso na terra do Egito, até o ponto em que Faraó começou a suspeitar deste povo, começou a oprimi-los ainda mais, então Deus decidiu libertá-los. E a promessa era que levaria eles para uma terra que fosse boa, uma terra onde ia manar leite e mel. Uma terra que não seria como as outras conhecidas e já conhecidas. Uma terra que este povo poderia chamar de sua. E no livro dos Juízes, já passado um tempo, este mesmo povo que ficou muito numeroso, começou mais uma vez a se esquecer de Deus e esquecer do que Deus havia lhe ordenado. É um povo que, se você ler desde o início do Êxodo, você vai ver que era um povo que, com a mesma facilidade que cria, que acreditava, que tinha fé no Deus Todo-Poderoso, era o mesmo povo que, com a mesma facilidade que cria, começava a desacreditar, começava a rejeitar, começava a deixar para lá, começava a abandonar a fé em Deus. Então, Deus tinha uma forma de tratar com este povo. Este povo vivia uma forma de vida que eu posso chamar pela teologia uma escatologia cíclica de vida, que é nada mais do que uma pessoa viver em seguidos ciclos de vida, que repetem-se. Escatologia quer dizer sobre estudos do futuro, estudos do que vem, estudos do que há de vir. E este povo de Israel vivia como se fosse uma escatologia, nesse sentido de que este povo tinha a vida inteira baseada em 3 modos, em 3 princípios, em 3 acontecimentos. Este povo vinha em um ascendente com fé em Deus, de repente eles desacreditavam e caíam. Depois de cair, Deus levantava uma nação, e essa nação subjugava o povo, e o povo então se arrependia, e depois de se arrepender, existia um recomeço. Então essa vida, a vida do povo de Israel era pautada nisso. Eles caíam, se arrependiam e tinham um recomeço. Deus então levantou juízes para julgar o povo. Dentre eles nós conhecemos os mais famosos, que são Sansão, tem Débora, e nós chegamos aqui no capítulo 6 para falar de Gideão. Acontecia que todas as vezes que o povo rejeitava a Deus, rejeitava o chamado de Deus, rejeitava os princípios de Deus e começavam a adorar outros deuses, ou eles mesmos confeccionavam deuses para si, Deus levantava uma nação e essa então vinha para oprimir o povo. E o povo então se sentia triste, se sentia amargurado, a situação não era nada agradável, então eles lembravam de Deus e voltavam a clamar a Deus. Aqui não é diferente, no capítulo 6 diz que este povo de Israel, este povo de Deus, esses hebreus, eles mais uma vez desobedeceram a Deus. Após eles passarem um período de paz, um período de tranquilidade,
eles então passaram a desobedecer a Deus mais uma vez e começaram a rejeitar os mandamentos, os chamados de Deus, começaram a rejeitar os seus princípios, começaram a adorar outros deuses e logo abandonaram de vez a fé cristã. Então, Deus decidiu mais uma vez levantar um povo que veio agora para guerrear contra eles, um povo que veio mostrar que eles precisariam voltar a Cristo. Dessa vez o povo que se levanta são os midianitas. Esses midianitas são descendentes de Abraão com uma concubina chamada Quetura. E esses midianitas, eles se juntam com os ismaelitas também, e eles começam agora a oprimir o povo hebreu. Eles faziam de uma maneira diferente. Eles esperavam o povo hebreu ir lá, plantar, e quando estava próxima à colheita, este povo subia. Os midianitas subiam contra Israel, e eles levavam todo o fruto da terra, levavam o que eles tinham plantado, o que eles tinham colhido, levavam o que eles tinham ajuntado. E não só levavam isso, como destruíam a terra. Eles deixavam a terra de um jeito difícil de se plantar. E isso foi passando o tempo, e o povo hebreu já sabia que toda a época da colheita, se eles não escondessem a sua colheita, se eles não tivessem um pensamento a mais à frente, os midianitas subiriam contra eles, e eles roubariam a sua colheita, destruiriam as suas plantações, tirariam deles o sustento, eles não teriam o que comer, não teriam como viver. E assim foi que Deus permitiu que os midianitas oprimissem este povo. E o povo agora, eles começam a clamar a Deus. A clamar porque eles não aguentavam mais. Imagine você, vamos contextualizar para o nosso tempo, ser bem contemporâneo. Imagine você trabalhar um mês inteiro. Você faz hora extra, você emprega ali o seu esforço. E você vem agora para sua casa, você passa no mercado, você compra algumas coisas que estão faltando com seu salário, e você ainda guarda uma parte do salário para pagar as contas, e no meio do caminho você encontra uma pessoa, um grupo de pessoas, que roubam as suas compras, roubam também o seu salário. Se você tem algum dinheiro no banco, eles vão lá, tiram esse dinheiro do banco, você fica sem nada. No mês seguinte você vai trabalhando, faz hora extra, se empenha um pouco mais, e quando vem o seu salário novamente, esse mesmo povo aparece para você. Entra na sua casa, esvazia suas despensas, abre a sua geladeira, leva tudo que tem, pega a sua conta, leva o seu salário, leva tudo que você tem. E mês após mês, isso acontece. Mês após mês, você não consegue se livrar destes opressores que roubam tudo que você tem. O povo hebreu passou por isso. Os midianitas vinham contra eles toda a colheita. Levavam tudo que eles tinham acabado de colher. Levavam o que tinha estoque, destruía a terra, destruía a planta. E o povo ficava sem ter o que comer. O povo ficava sem ter o que vender. Não tinha como ganhar dinheiro, não tinha como comer. E a opressão era muito grande. Essa opressão que faz o povo lembrar de Deus, que faz o povo lembrar do Deus que eles haviam se esquecido. Então o povo clama a Deus e chora, dizendo: Pai, nós precisamos de uma providência. Nós não aguentamos mais trabalhar todo mês, trabalhar todo tempo, trabalhar todo ano. E toda vez que a gente colhe, os midianitas vêm e levam a nossa plantação. Toda vez que a gente colhe, eles vêm e levam tudo que a gente tem. Eles não perdoam nada, tiram tudo que nós temos e, além disso, destrói a nossa plantação, destrói a nossa terra. Nós não aguentamos mais. E eles clamaram ao Senhor. E o clamor do povo, o arrependimento do povo fez o Senhor movimentar a sua mão. O texto que lemos no capítulo 6, no versículo 11, diz que veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo de uma árvore, de um carvalho, e ali encontrou a Gideão. E conversando ele com Gideão, disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. A história de Gideão. Gideão, ele está trabalhando com trigo. A Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar. O lagar não é um lugar para se malhar o trigo. O lagar era um lugar criado na rocha, numa pedra, para se pisar o vinho, para se pisar a uva, então fazer o vinho. Só que aqui,
Gideão está malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele está malhando o trigo no lugar onde se pisava a uva. O trigo, comumente lá no tempo, era malhado na eira, que era um outro tipo de lugar, em outro tipo de espaço. Um espaço onde tinha vento, porque ao malhar o trigo, ele conseguia jogar o trigo para o alto e o vento levava a palha e só ficava o trigo. Então o trabalho que Gideão está fazendo no lagar se fazia na eira. Porém, ele não tinha como fazer isso na eira, porque a eira era muito exposto. Logo os midianitas viam ele. E o capítulo 6 diz que o povo de Israel que o povo hebreu passou a esconder a sua plantação, passou a esconder o seu trigo, passou a esconder o fruto que ele colhia nas montanhas. Eles faziam buracos nas montanhas, eles escondiam isso nas cavernas, porque todas as vezes os midianitas subiriam e levariam tudo que eles tinham. Então, aonde está Gideão? Gideão está escondido. Escondido, malhando trigo no lugar que não era para se malhar o trigo. Gideão está ali malhando trigo escondido, porque temia ele os midianitas subirem e levar tudo que ele tinha. Então ele está malhando trigo escondido, mas o anjo do Senhor o encontra. Ele continua trabalhando ali para trazer o seu sustento, o sustento da sua casa. E o trabalho dele era mais pesado, era mais difícil. O trabalho de Gideão sendo feito em outro lugar, um lugar inapropriado, era mais difícil. Tinha que tirar a palha com a mão, não tinha o auxílio do vento. A rocha era muito dura, era inapropriada, mas era o que tinha para se fazer. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar para você que você está em um lugar difícil, um lugar complicado, nunca foi e não é desculpa para você parar de produzir alguma coisa. Gideão nos demonstra que ele estava num lugar impróprio, o serviço estava dobrado, mas ele continuava malhando o trigo. Gideão não parou de trabalhar. Ele encontrou um lugar para trabalhar, encontrou um lugar para que ele conseguisse ficar com mais tranquilidade e não tivesse os frutos levados, os frutos tirados. Gideão, ele não desiste de trabalhar. Então Gideão agora está num lugar que não era comum, um lugar que não era próprio para o que ele ia fazer. Ele estava malhando o trigo aonde devia se pisar as uvas, mas era o que ele tinha para fazer. E ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de produzir, porque ele precisava levar o sustento para sua casa. E aqui eu quero ser com você bem contextual, bem atual e contemporâneo, no sentido de que, neste tempo que nós vivemos, tanto de econômico quanto da nossa saúde, no nosso país, nós enfrentamos uma situação atípica, uma situação que muitos de nós dessa geração não tinha vivido ainda. Nós nunca tínhamos vivido esse tempo de quarentena, de tudo fechado, de lockdown. Nós não tínhamos vivido um tempo em que aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, nós não podemos mais fazer. Se você tinha uma determinada fonte de ganho e ela foi agora cortada, você não pode mais fazer aquilo. Então eu busco a semelhança com o texto bíblico, porque Gideão estava acostumado a malhar o trigo no lagar, um lugar que tudo contribuía para que o trabalho fosse o mais fácil possível. O auxílio do vento tirava a palha e sobrava só o trigo. Ele trabalhava num lugar bom de se trabalhar, num lugar exato de se trabalhar, num lugar maravilhoso. Porém, ele foi empurrado para as montanhas. Ele foi empurrado para um lagar onde ele precisava agora moer o trigo com maior dificuldade. O trabalho aumentou porque já não tinha-se mais o auxílio do vento para levar a palha, ele tinha que tirar com as mãos. O trabalho ficou dobrado. E além do trabalho estar dobrado, ainda tinha o psicológico de Gideão, que era a preocupação de que a qualquer momento os midianitas podiam encontrar ele. E ali todo o trabalho que ele tinha tido, todo o esforço que ele tinha empregado, seria perdido, porque se esses midianitas o encontram ali, eles levam tudo que ele tem. Eles levam o que ele plantou, eles levam o que ele guardou, eles levam tudo.
Então, além de estar no lugar impróprio, com o trabalho dobrado, com o esforço dobrado, ainda tinha o psicológico do medo. O medo era eminente, o medo era frequente. Qualquer barulho que se ouvisse de diferente é um midianita chegando. Me descobriu e vai levar tudo que eu produzi. Não, voltando ao que eu estava falando. Você neste atual tempo, nós neste tempo que estamos vivendo. Muitos de nós estamos sendo obrigados a fazer o que fazíamos em outros lugares. Seja um trabalho, seja até na questão da igreja mesmo, por mais que as igrejas tenham se atualizado no sentido da tecnologia ultimamente, mas muitas e muitas delas ainda não tinham um aparato tecnológico para fazer uma transmissão. Então, o culto que era presencial para alguns e sempre foi presencial, passou a ser algo à distância. A vida cristã, que era algo cotidiano, era algo rotineiro, toda semana ele tinha 2, 3 cultos para ir, ele tinha a igreja para frequentar, ele tinha um pastor para conversar, ele tinha os irmãos para dialogar. Agora ele não tem mais, agora ele está na casa dele, separado de todos os outros, ele não tem mais um auxílio na hora da oração, porque ele ora só. Então perceba que a gente foi empurrado para um meio diferente. Nós fomos empurrados para uma situação que nós não estávamos acostumados a viver. E não só na igreja. O que diga dos lojistas, dos que trabalham na rua, dos que vendem, dos que não têm o seu trabalho como essencial, como atividade essencial, que teve que fechar as portas, que teve que inventar outro jeito, outro tipo de coisa. Das pessoas que já não conseguirão mais voltar a trabalhar no que trabalhavam. Pessoas que terão que se reinventar. Pessoas que terão que buscar um outro tipo de ocupação. Pessoas que foram empurradas para fazer outra coisa. Pense você, pense comigo, nós como igrejas. Nós estamos agora fazendo algo que não era comum para a gente, mas nós estamos nos adaptando à situação. Gideão se adaptou à situação. Mas ele não deixou de produzir o que ele tinha que produzir. E é o que eu falo para você essa noite. Por mais que você tenha sido empurrado para um lugar que você não queria, por mais que a situação atual do mundo está nos levando para um lugar que nós não temos como fazer o que fazíamos, nós não devemos parar de produzir. Nós não podemos parar de produzir o que já havíamos produzido. Nós como igreja, nós como comunidade cristã, como quem vive no reino de Deus, por mais que nós não nos encontramos pessoalmente, por mais que a gente não cultua no mesmo templo, nós não devemos parar de produzir o que aqueles que vivem no reino de Deus produzem. Não é porque você não vai para a igreja que a santidade ela pode ser deixada de lado, porque já que eu não vou para a igreja, já que eu não frequento mais um culto, não estou mais em casa, a santidade deu uma relaxada, jamais. Nós não devemos deixar de atender às causas da viúva, do órfão. Nós não podemos deixar as coisas de Deus de lado. Nós não podemos abandonar aquilo que Deus já havia nos dado para fazer, mesmo com tanta dificuldade. Mesmo que nós estamos agora fazendo, malhando trigo no lagar, malhando trigo no lugar errado. Mas nós não devemos parar de trabalhar. Como igreja do Senhor. Como cristãos que vivem o reino. Nós vivemos um tempo que não só a crise econômica, da saúde está abatendo a nossa porta, mas existem inúmeras situações acontecendo tudo ao mesmo tempo. E a gente foi empurrado a trabalhar num lugar que não conhecíamos. Veja que Gideão está com o trabalho dobrado. Mas ele não deixou de produzir. Para você a situação pode estar mais difícil. Eu era acostumado, pastor, era acostumado a ir para a igreja. Eu nunca consegui muito orar em casa, então na igreja, quando tinha mais 3, 4 pessoas ali orando junto, eu conseguia orar. Mas agora eu fui empurrado para minha casa, agora eu estou em casa, eu não posso mais ir para a igreja porque a igreja está fechada. E aí eu vou orar, eu começo a orar, já começo a dormir, eu já não consigo mais produzir. Eu não consigo mais orar do jeito que eu orava. Eu oro 3, 4 minutos e ali eu já caio no sono. Não é porque você foi empurrado para um lugar que você deve usar isso como desculpa, pretexto ou impedimento para você continuar produzindo a mesma coisa que você produzia.
Na igreja eu até conseguia uma leitura da Bíblia, mas agora em casa já não dá mais. Gideão é a prova viva de que, por mais que me empurraram para o lagar, para eu malhar trigo no lugar impróprio, eu não deixei de produzir. Nós não devemos deixar de produzir de maneira alguma. O povo de Deus clamou, dizendo: Pai, nós não aguentamos mais esse sofrimento. É todo ano, toda colheita é a mesma coisa. A gente começa a trabalhar na terra já com o coração duro, triste. Porque a gente não sabe se dessa vez eles não vão vir e vão tomar tudo que a gente tem. Eles não vão saber e a gente também não sabe se a gente vai conseguir usufruir do que a gente plantou. Era um tempo de incerteza para este povo. É um tempo de incerteza para mim, é um tempo de incerteza para você. Você está na sua casa aí, você não sabe quando essa quarentena acabar, se as coisas vão voltar a ser como eram. Provavelmente não. Você não sabe se o seu emprego será mantido, você não sabe se o seu ganho será mantido. Você não sabe como vai ser a reabertura das coisas, você não sabe como será que a gente vai voltar a cultuar. Será que a gente vai cultuar à distância, sempre e para sempre a distância um do outro? Será que a gente não vai poder mais ter aquele abraço, ter aquele carinho? O que será que vai acontecer? Era o povo hebreu. Toda vez que alguém estava lá trabalhando na terra para plantar, ele na cabeça dele já começava a pensar: e se eu estou fazendo todo esse trabalho aqui em vão? E se quando eu terminar de fazer esse trabalho, de colocar aqui a semente, voltar a terra para o lugar, esperar a chuva vir, e começar a brotar, aí eu vou ter todo o trabalho de podar aqui, isso, e quando eu pegar o fruto, e se os midianitas vierem mais uma vez e tomar tudo que eu tenho, será que isso que eu estou fazendo aqui, esse trabalho, ele vai ter lucro para mim? Ou simplesmente, será que eu vou conseguir me sustentar com isso? É um tempo de incerteza. Mas Gideão, por mais que vivia neste tempo de incerteza e rodeado por pessoas que também estavam com incertezas, e a incerteza desse povo fez eles abandonar a fé. A incerteza desse povo fez eles desistirem da caminhada. A incerteza desse povo, o medo que esse povo estava passando, fez eles abandonarem a Deus, mas Gideão não. Gideão continuou trabalhando. Não só na terra, não só malhando trigo, não só trabalhando aqui no âmbito físico de plantação, de regar, de colher, não só nesse âmbito, mas Gideão continuou trabalhando também na questão espiritual, porque Gideão não abandonou a fé. Gideão não desistiu de Deus. Gideão não abandonou o que Jesus estava falando, ou que Deus estava falando, melhor dizendo. Gideão não deixou para lá os preceitos de Deus. Gideão não desistiu de plantar. Gideão não desistiu de colher. Gideão não desistiu de trabalhar no trigo. Gideão não desistiu de nada. Ele continuou, mesmo com a incerteza da terra. Gideão continuou, porque ele sabia que o Deus que estava no céu era mais poderoso do que o exército dos midianitas. Gideão não abriu mão de trabalhar. Alguém falou para Gideão: Gideão, não dá mais para malhar o trigo na eira. O lugar onde a gente malha o trigo está impróprio, é um lugar muito visível. Vamos para as montanhas. Vamos para as montanhas, vamos lá. Vamos para a montanha, a gente vai lá, cava do jeito que a gente costuma fazer. A gente monta ali um lugar para esconder a nossa plantação. E lá também tem o lagar, que é onde a gente pisa o vinho, mas será que dá para fazer algum tipo de adaptação? A gente malha o trigo lá, eu sei que é mais difícil, eu sei que vai ser mais complicado, eu sei que vai ser cada vez mais difícil, mas Gideão, será que a gente consegue? Gideão disse: não, por mais que as pessoas tenham tirado de nós, por mais que elas tenham tirado de nós o lugar de se trabalhar e roubado de nós o mínimo da certeza que nós temos, eu ainda creio num Deus que eu posso estar num lugar separado, num lugar diferente, com serviço dobrado, mas se eu não desistir de produzir, alguma hora Deus vai se levantar ao nosso favor. E é isso que eu quero encorajar você. É um tempo de incertezas,
É um tempo de dificuldade? É. É um tempo em que a gente enfrenta muitas situações adversas? É. É um tempo que muitos de nós não sabemos se vamos voltar à nossa atividade de trabalho? É. Mas é um tempo também que Deus nos convida a mudarmos esse nosso nome, colocarmos aqui o nosso nome de Gideão. Por mais que eu não tenha certeza de onde eu vou estar, por mais que eu não tenha certeza se eu vou conseguir, se eu vou conseguir manter o que eu tenho aqui, eu vou continuar trabalhando e eu não vou desistir. A Bíblia diz que quando os midianitas subiam contra o povo hebreu, eles eram muitos. E fizeram-se a comparação como gafanhotos. Gafanhotos, quando invadiam uma plantação, que destruíam com tudo, que acabavam com tudo. E a gente está pensando nisso. Do que vai adiantar eu produzir se alguém vai vir e vai levar? Do que adianta eu trabalhar se alguém vai vir e vai levar tudo que eu tenho? Do que adianta todo esse trabalho, todo esse empenho, todo esse esforço, se vão tirar de mim o que eu tenho? Eu quero te encorajar essa noite dizendo, ei, por mais que tirem de você até a esperança, mantenha a fé em Deus e não pare de produzir. Gideão, estando onde ele estava, recebe a visita de um anjo. O anjo diz para ele, o Senhor é contigo, varão valente, ou varão valoroso, em algumas traduções bíblicas. Dizendo para Gideão, Gideão, o Senhor é contigo. Você está num terreno impróprio. Você está com um trabalho mais difícil. Você está com um trabalho dobrado, esforço dobrado. Trabalhando na incerteza. Mas Gideão, o Senhor é contigo porque você é valente. Você não desistiu. Você não abandonou. Você continuou, Gideão. O seu esforço será recompensado por Deus. E a gente está como Gideão. A gente está malhando trigo no lagar. Está difícil porque a gente às vezes se sente até só. A gente não sabe como que a gente não morreu de fome ainda, porque a gente produz e a gente não desfruta daquilo que a gente produziu. E toda a dificuldade tirou de Gideão uma fala. Tudo isso que Gideão estava vivendo. Ouvindo ele de Deus, do anjo, dizendo, o Senhor é contigo, você é valente. Gideão pergunta, mas se Deus é comigo, por que a situação está do jeito que está? E a gente pensa nisso. A gente pensa nisso. Por mais que nós tenhamos perseverado, em algum momento da provação, da dificuldade, a gente para pensar e diz, mas será mesmo que Deus está comigo? Porque a situação está ficando cada vez mais difícil. Antes eu tinha 10, agora eu tenho 2. Ou eu não tenho nada. Será que eu devo continuar? Mas a afirmação do anjo a Gideão não foi para trazer dúvidas a ele. Mas foi para dizer, olha, Gideão, você é valente e Deus é contigo. A situação não é apropriada, a situação não é boa, mas Deus continua com você. E pela sua perseverança, Deus te chamou para levantar um exército. E esse exército vai ser o exército que vai terminar com toda essa situação. Esse exército, Gideão, é um exército que Deus vai pedir para você montar, para você erguer, para você levantar, para você treinar. E vai ser por este exército que Deus vai dar a vitória de vocês contra os midianitas. O tempo vai terminar, esse tempo de humilhação. Esse tempo de produzir e não usufruir do que produziu. Esse tempo de incerteza, de não saber como será o amanhã, de não saber se o seu trabalho ficará para você ou se alguém roubará de você o fruto do seu trabalho. Gideão, isso vai passar por intermédio desse exército que eu quero que você levante. E por mais que a gente ouça muitas pregações, e já ouviu sobre os 300, né, que começou um exército de 32 mil e foi tendo algumas triagens de Deus e restou apenas 300.
Eu não quero me ater neste ponto, que é o mais comum, mais pregado, mas me ater realmente ao que eu li, que era Gideão estar produzindo num lugar impróprio, com incertezas, mas não ter parado de produzir. É isso que eu quero enfatizar para você essa noite. Primeiro a gente vai pelo aspecto da fé, da igreja. Éramos acostumados a um tipo de culto, a um tipo de rotina. E aí nós somos empurrados a um outro tipo. Empurrados agora para dentro das nossas casas. A gente agora tem que fazer tudo em casa. Pelo âmbito da fé, a gente já não tem mais um templo. Mas a gente continua sendo igreja. Então, o primeiro ponto é pelo ponto de vista da fé. Por mais que nós estamos agora em outro tipo de lugar, em outro tipo de rotina, tendo que nos adaptar a um outro tipo de exercício da fé, eu convido a você a ser como Gideão, não deixar de produzir. Não deixe de produzir. Não deixe que o seu ministério venha a morrer só porque você não consegue mais dar um templo. Não deixa que uma chama de Deus que tenha brotado no seu coração venha se apagar só porque você já não consegue mais ir no templo. Não deixa que esse ministério vá morrendo, minguando, ficando adormecido ao ponto de não levantar mais porque é um lugar impróprio, é mais difícil, é mais complicado. Continue na sua caminhada, não desista. Produza mesmo estando num lugar impróprio. Para você que está preocupado com a questão profissional, você está com incerteza agora. Não sabe se as coisas vão voltar ao normal, se você vai ter um sustento. Assim como no âmbito da fé, eu falo para você não desistir e continuar produzindo. Mantenha a sua confiança também no lado profissional em Deus. Não entregue de vez, não desista. Aproveite este tempo. Leia mais alguns livros. Procure alguns cursos que tenha online. Faça alguma coisa. Cresça. Mas nós não devemos deixar de produzir. Gideão tinha tudo para parar de produzir. Porque ano após ano, ele trabalhava na terra, plantava, regava, crescia, podava, e quando ele tinha terminado de trabalhar, vinha um povo e levava tudo que ele tinha produzido. Mas ano após ano, Gideão levantava e ia trabalhar do mesmo jeito. Até que ele encontrou um lugar escondido nas montanhas. Era o melhor lugar? Não era. Mas era o que tinha, então ele tinha que trabalhar. Era a melhor opção que ele tinha? Não era. Era bom? Também não era. Mas ele não desistiu de produzir. Era um lugar apropriado? Não era. Mas ele não parou de produzir. Então você está na sua casa aí, está ouvindo essa mensagem, pega essa palavra para você. Gideão estava num lugar impróprio e continuou produzindo. Gideão vivia sob constante ameaça de ter o seu produto totalmente roubado e levado, mas ele continuava produzindo. Ele mantinha a confiança dele em Deus. Então, você mantenha da mesma forma. Pode estar tudo te ameaçando, dizendo que nada vai dar certo. Continue produzindo com a sua confiança em Deus. Seja um Gideão no seu tempo. Seja um Gideão neste tempo. Não pare, não desista, não abandone. Não se entregue, continue confiando no Deus de Israel. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Você que está vivendo um tempo de incerteza, assim como nós todos. Só que você já está agora com crise de ansiedade, você está preocupado demais. Sua noite de sono já não existe. Tudo para você agora toma uma proporção maior porque é o momento que você está vivendo. Os seus nervos estão à flor da pele, como dizem por aí. A preocupação do amanhã. Como vai ser? Como será? Como vamos viver? O que eu vou comer? Será que o que eu produzi, Senhor, vai dar certo?
Quero que você pare um pouco e respire. E esta palavra que você ouviu não seja simplesmente mais uma pregação, mas que seja prática diária na sua vida. Eu quero convidar você para orar aí na sua casa. Feche seus olhinhos aí, querido. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus Criador. Nós oramos ao Senhor porque debaixo da palavra que nós ouvimos, a história de Gideão que foi empurrado para produzir no lugar impróprio, que produzia mesmo estando debaixo de constante ameaça, que produzia, Senhor, mesmo com medo de que um povo viesse e levasse tudo o que havia sido produzido. Mas ele não desistiu de produzir, ele não desistiu de trabalhar. E a confiança dele estava posta no Senhor, e o Senhor estava com ele. Pai, assim somos nós neste tempo que estamos vivendo. Muitos de nós somos empurrados a produzir num lugar onde não produzíamos, num lugar impróprio, num lugar difícil. Tivemos que mudar a nossa rotina, tivemos que mudar tudo que nós fazíamos, foi mudado, mas alguns de nós já desistiram. Mas nós estamos aqui ouvindo essa palavra dizendo, assim como Gideão produziu neste tempo difícil, nós também podemos produzir neste tempo difícil. Que nós possamos ser ajudados pelo Senhor, que nós possamos ser ajudados pela Tua palavra, que nós possamos praticar a Tua palavra. Nos dê um direcionamento, nos ajude. Nos dê, Senhor, estratégia como foi dada a Gideão, que transferiu seu local de trabalho para as montanhas, para a rocha, e fazendo, Senhor, um paralelo com a Tua palavra, como está na Bíblia, que Gideão transferiu aquilo que ele trabalhava em um lugar, ele transferiu para a rocha, para uma pedra. Que nós possamos também firmar e transferir os nossos pensamentos tudo para a rocha, para aquela pedra que não se abala, que nós possamos, Senhor, de uma maneira, Pai, seguindo a Bíblia, que nós